Saudações! Estamos trazendo 3 casos inéditos no canal. Não deixe de curtir e compartilhar nosso conteúdo. Obrigado! E vamos aos casos. Primeiro caso: uma carona indesejada. Olá, meu nome é Juvenal. E o que eu vou contar aqui aconteceu comigo em uma noite que, a princípio, era aparentemente comum, durante uma de minhas inúmeras viagens de caminhão, e foi algo aterrorizante. Há cerca de 30 anos, eu era caminhoneiro e dirigia por essas estradas de todo o país, mas raramente eu viajava à noite, só quando era muito necessário. Talvez evitar viajar à noite fosse algum tipo de pressentimento sobre o que poderia acontecer. Então, uma vez, eu estava indo para Campos, uma cidade do norte do estado do Rio, e já eram altas horas da madrugada. A estrada estava sem nenhum tráfego, e aquela monotonia tomava conta de tudo. Até que, de repente, eu resolvi olhar para o outro lado, o lado do carona, e o meu coração quase parou. Parecia que ele tinha vindo na boca e depois voltado para o lugar. O que eu vi foi de arrepiar até o último fio dos meus cabelos. Havia, do outro lado da porta, do lado de fora mesmo da cabine do caminhão, uma mulher jovem e bonita. Só que pela posição em que ela estava, somente poderia estar em pé no estribo do caminhão, aqueles degraus de metal usados para subir e descer da cabine. Ela olhava fixamente para mim, muito séria e com um olhar quase fuzilante. O rosto dela tinha um leve brilho amarelado. Seus cabelos balançavam com o vento, e ela não tinha nenhuma outra expressão. Apavorado, eu comecei a acelerar ainda mais o caminhão e a jogar ele de um lado para o outro, para ver se aquilo saía dali. E a tal mulher ficava olhando fixamente para mim, com a mesma cara. O meu corpo estava todo arrepiado e eu não sabia mais o que fazer. Teve um momento que ela deu uma gargalhada tão assustadora que a minha vontade era abrir a porta do meu lado e pular fora dali com o caminhão em movimento mesmo, de tanto medo que eu senti. E como em um passe de mágica, ela simplesmente desapareceu. Eu olhei para a estrada e, ao olhar novamente para o lado, ela já havia sumido. Procurei em todas as direções, também até pelo espelho retrovisor, e não tinha nenhum sinal dela. Eu já havia presenciado muitas coisas estranhas nas estradas, tipo vultos atravessando o caminho e tal, mas jamais havia sentido tanto medo em minha vida quanto naquela ocasião. Segundo caso: quem está ligando? O meu nome é Joana e, em 1985, eu estava com 11 anos de idade. Foi nessa época que eu perdi o meu avô materno, que era muito querido por mim. Você pode até pensar que isso não tem nada de incomum, mas os eventos que rodearam o acontecimento foram bem estranhos para mim. Bom, antes de tudo acontecer, as coisas estavam normais e tranquilas. Era de noite e eu tinha que ir para a escola no dia seguinte. Então, eu já havia ido para a cama, como sempre. Lá pelas 2 horas da madrugada, eu acordei de repente e não conseguia mais dormir. Alguns minutos depois, eu levantei e, mesmo sem saber porquê, eu fiquei em pé na entrada do meu quarto, com a porta aberta. Exatamente 2 minutos após isso, o telefone começou a tocar e a minha mãe correu pelo corredor para atender a ligação, me dizendo para voltar para a cama. Eu fiquei lá, parada por mais algum tempo, só para ter certeza de que estava tudo bem com a minha mãe, e só depois voltei a dormir.
Na manhã seguinte, a minha mãe me contou que meu avô tinha morrido na noite anterior. Só depois de alguns anos, quando outra coisa estranha aconteceu, foi que a minha mãe me falou que eu acordei exatamente na hora em que meu avô tinha morrido. Eu só descobri isso porque tudo aconteceu de novo. Dessa vez com o meu outro avô, o pai do meu pai, que morreu em 1997. Eu estava estudando enfermagem e estava fazendo estágio em um hospital aqui da cidade onde eu moro. A única pessoa que sabia que eu estava lá era a minha mãe. Mas lá pelas 10 horas da manhã, uma das enfermeiras me falou que tinha uma ligação para mim. Eu achei estranho, pois eu tinha sido transferida pelo dia todo de uma ala para outra por todo o hospital e ninguém sabia disso. De qualquer maneira, eu atendi o telefone e não tinha ninguém na linha, apenas ouvia-se silêncio. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe me falou que o meu avô paterno tinha morrido de manhã, exatamente às 10 horas da manhã. Essas foram as 2 únicas vezes que isso aconteceu comigo, mas foi precisamente quando eu perdi os meus 2 avós. Eu não sei se acontecerá de novo, só o tempo dirá. Só sei que eu fico muito apreensiva quando o telefone toca, principalmente onde ninguém sabe que eu estou. Terceiro caso: uma criança em queda. Olá, eu me chamo Poliana e todo dia quando eu vou trabalhar, eu passo por uma rua que está quase sempre deserta. Dificilmente eu encontro qualquer pessoa passando por ela. É uma rua tranquila e estreita, com um monte de pequenas casas. Grande parte dessas casinhas tem quintal com árvores na parte da frente, e uma das casas tem um carvalho enorme. Em um determinado dia, eu estava passando por essa rua, indo para o meu trabalho, e repentinamente eu ouvi a risada de uma pequena criança. Eu olhei tudo ao meu redor, mas não enxerguei mais ninguém que estivesse ali, além de mim. Naturalmente, continuei meu caminho de sempre. Quando eu estou passando bem próxima ao carvalho que eu mencionei, novamente eu ouço a tal risadinha. Por curiosidade, eu olhei para a parte de cima da árvore e vi uma menininha lá em cima. O que eu achei esquisito é que ela estava com um vestidinho branco que parecia ser muito antigo. Era o tipo de roupa que as crianças não costumam usar mais hoje em dia. Eu também estranhei o fato dela estar lá às 6:30 da manhã e sem nenhum adulto por perto. Então, eu falei para ela descer de lá, porque era muito perigoso. Ela poderia cair e se machucar, e que não teria nenhum adulto por perto para socorrê-la. Ela apenas olhou para mim fixamente e depois começou a rir. Aí eu pensei que ela deveria morar ali, naquela casa onde o quintal possuía o carvalho. Assim, ela provavelmente estava acostumada a subir e brincar na árvore. Desse modo, mesmo preocupada com a menina, eu segui o meu caminho. Eu percorri mais alguns metros e dei uma olhada para trás, para ver se a garotinha ainda estava no mesmo lugar. E de fato ela ainda estava lá em cima, me seguindo com os olhos. Eu simplesmente continuei andando. Subitamente eu ouvi um grito de horror, vindo da direção da árvore, e olhei depressa para trás. Meu coração disparou quando eu percebi que a menininha estava caindo lá de cima. Obviamente eu entrei em pânico, até porque ela estava em um galho bem alto quando eu a vi pela primeira vez. Eu voltei correndo, mas quando cheguei perto das raízes do carvalho, para olhar se a menina estava muito machucada, eu fiquei completamente sem reação. Ela não se encontrava em lugar nenhum. Eu estava olhando exatamente para o local onde ela deveria ter caído, mas não tinha ninguém lá. Procurei por todos os outros lugares possíveis,
mas não havia criança alguma, nem no chão, nem na árvore e nem no quintal daquela casa ou das casas vizinhas. Ela caiu de uma altura tão grande que não teria como ela ter conseguido sair dali correndo. Também não tinha locais onde ela pudesse se esconder. Diante daquela situação, eu imaginei que aquela menininha poderia ser o fantasma de alguma criança que morreu exatamente daquele jeito e que morava nas redondezas. Eu acelerei os passos e não olhei mais para trás. Eu cheguei a passar por aquela rua mais algumas vezes, mas nunca mais vi a garotinha novamente. E sempre que eu posso, eu evito passar por lá. E esse foi o vídeo de hoje, trazendo 3 casos inéditos no canal. Qual deles foi o seu preferido? Deixe a resposta aqui embaixo, assim como suas sugestões, opiniões ou críticas, pois esse canal foi feito para você. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu super like no vídeo. Muito obrigado por você estar aqui. Eu sou o André Souza e me despeço com um forte abraço. Até o próximo vídeo do canal Casos para Ouvir no Escuro.